Oiê, aqui é a Jana. Hoje é 1º de setembro, oficialmente o primeiro dia do mês da leitura mágica. E pelo primeiro dia já está concluída a meta. O livro do primeiro dia era O Diário Roubado, da Regine Deforges, que é esse daqui, que eu acabei de ler agorinha mesmo, e eu posso dizer que é maravilhoso. O mês da leitura mágica não poderia ter começado de uma melhor forma. Esse livro tem 137 páginas e vai contar a história da Leone. Na verdade, vai contar a história dela no período de alguns meses. Ela é uma jovem, assim como todas as outras, de 15 anos de idade, descobrindo todas as coisas que tem para se descobrir nessa idade. Só que ao contrário das suas amigas, ela já é assim bastante avançada, ela tem pensamentos diferentes, ela age diferente da maioria das meninas, de todas as meninas praticamente, e ela é diferente também no sentido de que ela simplesmente não acata as ideias pré-concebidas das pessoas sobre como ela deveria agir ou não. Principalmente nessa que é uma história que passa numa cidade do interior da França, nos anos 70, em que os costumes eram completamente diferentes do que é hoje em dia. As pessoas tinham um pensamento muito arcaico, por assim dizer. Então uma jovem que pensava por si mesma não era muito bem recebida. A protagonista estuda num colégio de freiras e ela tem um comportamento sexual assim muito aberto. Ela usa roupas muito curtas, ela fala tudo que passa na cabeça dela, ela tem relacionamentos ocasionais com alguns rapazes, mas o relacionamento que permeia o livro como um todo é com a sua melhor amiga, que é a Amélie. Elas realmente têm um relacionamento sexual, mas claro que tudo muito escondido, porque seria um escândalo, como vai vir a ser, já pelo título do livro já entrega, O Diário Roubado. Ela tem todas essas fantasias na cabeça dela e todo esse relacionamento com essa melhor amiga dela. E ela não conta pra ninguém, mas ela escreve tudo em diários que ela mantém fechado dentro de um baú na casa dela, escondidos, assim, aparentemente escondidos. E a história toda se desenvolve quando um desses diários some, simplesmente desaparece, e ela descobre que tá com um rapaz que foi rejeitado por ela anteriormente, e tendo essa rejeição como um motivo de vingança, ele tem esse diário dela nas mãos e ele começa a espalhar pela cidade inteira. Então imagina só o escândalo que foi. Foi um verdadeiro tormento na vida dela, principalmente da Leone. A melhor amiga dela não é tão afetada assim, porque todos consideram que a culpada é a protagonista, porque ela que se insinua, ela que é uma má influência, ela que fica provocando as pessoas da cidade. E no decorrer do livro dá pra perceber que não é bem isso, né? Que na verdade são coisas que as pessoas inventam. Claro, ela tem um comportamento sexual ativo, mas na verdade ela tá só se descobrindo, só se expressando. Ela não faz nada com a intenção de enganar as pessoas. E as consequências de toda a cidade ficar sabendo do que estava escrito nesse diário são terríveis, muito, muito terríveis. Ela é agredida diversas vezes, verbalmente, agredida fisicamente, que é uma parte, assim, terrível de se ler. Eu li assim, ai meu Deus, porque é, assim, bem pesado as coisas que acontecem com ela. São 37 páginas, mas acontece muita coisa nesse livro. É uma leitura, assim, muito fluida, a escrita da autora é muito fluida. O principal que essas pessoas, assim, estão tão chocadas, não é pelo que ela escreveu sobre ela, sobre a relação que ela tinha com a melhor amiga dela no diário, mas sim sobre os segredos da cidade, que ela também revelou nesse diário. O diário funcionava para ela como uma grande válvula de escape. Então ela escrevia tudo que passava pela sua cabeça, ela escrevia coisas que ela observava, ela é uma jovem assim muito observadora, então ela escrevia absolutamente tudo. Então, de repente, imagina, de repente alguém ter um livro com todos os segredos e as pessoas ficam lendo esse livro em praça pública, dentro dos cafés, todos os lugares. É realmente terrível, ficou todo mundo muito revoltado com ela. Esse fato já dá pra perceber o tamanho da hipocrisia, porque eles censuravam ela com a desculpa de que estavam a censurando por causa do seu relacionamento antinatural, como diziam, mas na verdade estavam censurando ela pelos segredos que ela tinha espalhado. E é interessante também que essa história é extremamente atual. Ela é contada nos anos 70, mas ela poderia muito bem estar acontecendo hoje em dia. Muita gente até hoje, infelizmente, sofre com preconceito simplesmente pelas suas escolhas de vida. Muito triste, chocante que isso venha a acontecer, que isso aconteça, né? É muito triste mesmo, assim. E também é interessante, eu dei uma pesquisada sobre o livro, que dizem, não se tem muita certeza, mas há relatos que a história do mesmo é um pouco baseada na vida da autora.
Então ela realmente sabe do que ela está falando, ela sofreu com isso, né? Se for realmente baseado na vida dela. Mas é interessante que até no começo do livro, ela dedica o livro a meus pais, a M, reticências, ao tempo que passa. E o nome da melhor amiga dela, com quem ela se relaciona, é Méliès. Então, será que essa M realmente existe? E ela se baseou nela para criar a Méliès? Não sabemos, né? São especulações literárias. Mas enfim, o livro é muito delicioso. Ele tem uma escrita assim muito fluida. É um livro erótico, né? Ele é classificado como literatura erótica. A Regine é uma das grandes precursoras desse gênero, principalmente na França. Ela é considerada até hoje como a rainha desse gênero literário. E a escrita dela é muito fluida. Você vai passando dos capítulos aos capítulos, assim, naturalmente. Extremamente bem escrito, muito bem escrito mesmo. E não dá vontade de largá-lo até terminá-lo. Foi isso que aconteceu hoje comigo. E tem umas partes muito bonitas. A protagonista lê muito livros. O refúgio dela é a literatura. Então é interessante saber que o outro refúgio dela também é a escrita. Ela se apoia nos livros e na escrita. Outro trecho bem interessante diz: logo descobri que o homem não ama a liberdade, que ela não passa para ele de um tema de conversação, que livre se sentirá tão perdido quanto uma criança sem o pai. Ele exige a liberdade em atos brandos, mata em seu nome, tortura, humilha. A liberdade não foi feita para eles. É uma palavra que, pelo menos em mim, liberta a imaginação. Ser livre para mim significa ser suficientemente crescida para ir embora, para escapar ao domínio de meus pais, dessa cidade dissimulada onde cada gesto é espreitado e comentado. Que reflete bem como ela se sentia perdida, e principalmente depois que esse diário foi encontrado. Ela sofreu muito, muito mesmo, e ela amadureceu muito com o decorrer dos meses. São poucos meses que se passa a história. Não dá pra se ter ideia de quantos exatamente, mas é menos de um ano, porque a protagonista já tem 15 anos quando a história se inicia, e ela termina exatamente quando ela faz 16 anos. Então são passagens, alguns meses na vida dessa garota que a transformaram. Literalmente acabaram com sua infância e a levaram direto à vida adulta. Mas mesmo assim, esse livro é muito bom. Eu super recomendo ele. Se você o tiver por aí, dê uma chance. E eu com certeza quero ler mais algum livro da autora. E é isso. Concluímos com sucesso o primeiro dia do mês da leitura mágica com O Diário Roubado, da Regine Deforges. Da pilha de livros por ler já foi. Amanhã eu espero conversar sobre Queria Ver Você Feliz, da Adriana Falcão, que vai ser uma releitura. Muito obrigada por assistir e a gente se vê por aí. Amanhã, né? Tchau!